aqui do canal Pergunta para o Heitor, trazendo para você mais uma proposta de redação com atualidades, mais um repertório para você. Nossa temática de hoje, a questão da formação de opinião nos tempos atuais. Bom, quando a gente começa a pensar na questão da formação de opinião nos tempos atuais, a gente começa a fazer uma pequena reflexão. Primeira reflexão, a opinião nos tempos atuais, ela começa a ter uma perspectiva muito extremista. A gente tem observado nos últimos tempos as opiniões, quando começam a divergir uma das outras, a população acaba não aceitando opiniões adversas às suas. Legal, primeira reflexão. Segunda reflexão. Quando a gente pensa em opinião, a gente vai lembrar do quê? Das mídias. E aí nós temos que refletir que os veículos de comunicação são exímios formadores de opinião. E nós temos aí uma grande parte da população atacando veículos de comunicação, dizendo que eles só criam mentiras, porque tem um teor político X, Y ou Z. Terceiro ponto para a gente refletir, quando a gente fala de formação de opinião, inegavelmente eu preciso lembrar das fake news que estão presentes aí nas redes sociais, que estão presentes aí no nosso cotidiano. Pô, legal, professor. E agora a gente começa a refletir sobre um tema que é a formação de opinião nos tempos atuais e o que a gente consegue refletir sobre este panorama. Bom, sabendo dos três itens já mencionados anteriormente, vamos refletir na seguinte perspectiva. A gente começa a observar um processo de refutação à ciência. Olha que interessante. De forma bastante consistente, a formação de opinião aqui do século XXI, em especial no Brasil, de 2018, final do ano para cá, nós passamos a ter uma vertente extremamente negacionista. Então, nós temos uma grande parcela da população negando a ciência, negando a história. O negacionismo vem crescendo em ampla e larga escala. Podemos usar como recurso temático para o nosso texto. Ah, legal, professor. Então eu consigo refletir aqui já em duas perspectivas grandes. O processo de formação, a ideia do extremismo, as mídias sendo aí hoje atacadas em larga escala, as fake news, e aqui em cima a ideia de refutação à ciência, o negacionismo. Tá, mas como que eu consigo fundamentar isso no corpo do meu texto? Vamos começar a pensar. Primeiramente, quando eu falo de formação de opinião e eu falo dos tempos atuais, eu gosto sempre de lembrar e trazer para o debate o senhor Immanuel Kant. E aí, em Kant, eu poderia citar várias coisas, mas eu vou ficar aqui vinculado a maioridade versus a menoridade. Professor, como assim? Em Kant, maioridade e menoridade. Pensando em Kant a ideia de maioridade versus a menoridade, eu tenho aqui na maioridade um grupo formador de opiniões. A minoridade, eu vou ter um grande grupo de apenas seguidores. Então, olha só, quando eu penso em maioridade, aquele indivíduo que está apto a pensar, refletir, escolher, criar teorias, este grupo aqui, ele é uma
minoria. Então eu tenho um pequeno grupo que vai nortear o pensamento da grande massa. A minoridade, infelizmente, ela é a maioria populacional. Professor, como que eu argumento isso no corpo do meu texto? Simples. A maioridade, eu tenho um grupo que está fora da zona de conforto. Então eu vou destacar aqui para você. Na maioridade eu tenho um grupo que está o quê? Fora da zona de conforto. Na minoridade eu tenho aquele grupo que está na zona de conforto. Por que ele está na sua zona de conforto? Ele opta por não pensar, por não refletir, por não querer criar novas coisas, para não ter o trabalho de refletir, de ter que criar novas ideias. Eu apenas opto por seguir. Seguir é mais tranquilo, não dá trabalho. Ah, professor, e dá para a gente refletir sobre isso na temática, a questão da formação de opinião nos tempos atuais? É óbvio que sim. A grande dificuldade para a formação de opinião, e quando eu falo formação de opinião, eu trouxe 3 elementos. Eu tenho que entender que esta opinião aqui, para ser válida, eu preciso que ela tenha o quê? Conceitos. Então não é só formar opinião, né? Não é só dar informação aleatória. Eu preciso que esta formação de opinião seja algo de qualidade, seja algo que venha a somar, a agregar valores, tá? Ah, então quer dizer que, na perspectiva kantiana, boa parte da população, a grande massa, é apenas seguidora de teorias e não quer criar nada porque está na sua zona de conforto? Sim, é exatamente isso. E traga isso para o corpo do seu texto. Aí agora a gente vai pensar em um outro autor. Temos aqui Kant, tá? Agora, em contrapartida, nós vamos pensar na seguinte hipótese. A grande dificuldade para a formação de opinião da atualidade está na dificuldade e está em um negócio chamado de alienação. Professor, como assim está na alienação? Nós temos uma população atualmente que ela está sendo doutrinada, que ela está sendo manipulada e que está apenas, olha só, lendo e ouvindo o que gosta. Professor, como assim essa ideia de doutrinação, de manipulação e de ouvir apenas o que gosta? Nós estamos falando do quê? Simples. Guerreiro, este processo que vos falo, nós vamos trazer à tona o debate sobre a indústria cultural. Vamos trazer para a fundamentação Theodor Adorno. E aí, no que nós temos que pensar? Que a indústria cultural, tá? Ela vai abrir possibilidades, ferramentas para que as pessoas passem a ter acesso a apenas coisas que lhe agrade. Por exemplo, um indivíduo que tem o pensamento de esquerda, ele pesquisa coisas de esquerda na sua página, no seu Google Chrome, e aí nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, o próprio YouTube, vai começar a nortear propagandas vinculadas ao que ele pesquisou. Caramba, professor, então quer dizer que a indústria cultural, além de criar ali o fomento, as perspectivas de consumo, de marca, o que é bom, ela também vai nortear os seus filtros de linha para que aquelas pessoas apenas tenham acesso ao que elas gostam de ver, de ouvir e de ler? Sim. Então, a indústria cultural vai colocar no seu funil. Ó, imagine que você está aqui, ela vai colocar no seu funil de busca apenas informações que para aquele indivíduo é
relevante. E aí ela vai tirar tudo que não é relevante e vai soltar no fio de linha apenas o que é relevante para ele. A questão da relevância ela é muito variável, ela é muito flexível. Eu vou te dar um exemplo, tá? Questão de relevância. O Rio Grande do Sul é o estado que mais pesquisa ideias e teorias nazifascistas. Então, quando o indivíduo pesquisa algo relacionado às teorias nazifascistas, grandes buscas irão para grupos do Rio Grande do Sul que pesquisam sobre essa temática. Ah, professor, mas eu acho isso irrelevante, inclusive eu discordo. Legal, ótimo, você é um indivíduo bem polido, mas para quem acha isso relevante, ele vai ter muita informação. Ah, então quer dizer que nessa época que nós estamos vivendo de formação de opinião, a indústria cultural, por meio das tecnologias, dos sites, da internet, ela acaba norteando e alienando a população? Sim. Então a população passa a ver apenas o que ela concorda. Lembre-se sempre, nem tudo que está na internet é verdade, tá? E aí, para a gente finalizar, a nossa temática não tem como nós fugirmos da fake news. Professor, por que você quer citar a fake news na temática, a questão da formação de opinião nos tempos atuais? Porque as fake news, elas hoje, de forma muito infeliz, ela é uma grande formadora de opinião. Como assim, professor? As fake news circulam em grupos de família, grupos de WhatsApp, grupos de amigos, grupos que acreditam em coisas similares, e aí começa a se proliferar centenas de milhares, de milhões de fake news que acabam se tornando uma teoria. Aquela infeliz ideia de que uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Isso é infundado porque as fake news acabam manipulando o pensamento de muita gente e a população fica totalmente alienada. A grande dificuldade em ter uma formação de opinião qualificada, decente nos dias de hoje, muito se passa aqui pelo universo destas fake news que atrapalham muito em trazer um conteúdo mais conceitual, tá? E aí a gente observa neste âmbito, neste ambiente que nós estamos vivendo, época de pandemia, épocas de questionamentos políticos, épocas de refutação ao governo, muitas variantes. O que falta à população? Maioridade. O que sobra na população? Alienação por vias de indústria cultural e de elementos midiáticos. O que sobra na população? Informação descabida, sem fonte, mas que agrada a parte da população e por isso ainda continuam sendo proliferadas. Beleza? Aqui a gente fecha mais uma aula. Espero ter ajudado só um pouquinho e aguardo você na próxima. Bons estudos e valeu!